Olá. Olá, boa tarde, Miriam. Tudo bem? Tudo jóia. E tu, como tá? Tudo bem também, graças a Deus. Primeiramente, queria agradecer você ter aceitado o convite. Sei que hoje você trabalhou bastante, né? Até para entregar uma coisa às 4 e tá aqui na live às 5. Muito obrigada por aceitar mesmo assim, viu? Tamo junto. Vamos aí na correria da quarentena e mesmo assim transmitindo um papo bom na internet, né? É o mínimo que a gente pode fazer para contribuir para os nossos colegas ou interessados no tema, né, que estão em casa. Isso aí. Disse bem, né? A nossa contribuição, né? Se a gente puder fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas, né? Não é mais do que a nossa obrigação enquanto profissionais. É verdade. Miriam, bom, enquanto o pessoal está chegando, seja bem-vinda à Artesanal Lisboa. Benevento, Pedro, Diana, Juliana, Carol, nossa equipe está toda aí, tá todo mundo na expectativa aí de assistir hoje. Hoje a gente também trabalhou bastante e para todo mundo hoje é que vão pra live. Gente, eu não sei quem tá aí reclamando de tédio na quarentena, porque nós estamos com bastante serviço. Eu também não enxerguei esse tédio, não. O serviço aumentou. O serviço aumenta e a produtividade diminui, né? A nossa produtividade mesmo, pelo nosso emocional. Mas a gente faz assim mesmo. Então vamos de live hoje. O nosso tema é do Império Romano ao século XXI, né? Como a humanidade tem organizado a sua casa para evitar doenças. Eu comecei a ler sobre isso, achei muito interessante, e a primeira pessoa que veio na minha mente foi a Miriam, que é arquiteta. A Miriam já tinha conversado com a gente até da história da cozinha, né? E eu falei, gente, não tem uma pessoa melhor para ensinar isso pra gente, porque eu achei bizarro que não tinha banheiro há bem pouco tempo na humanidade, banheiro em casa, né, Miriam? A gente estava conversando. É verdade. A gente se acostuma, né? A gente tem hoje um privilégio muito grande com relação à tecnologia, né? Ela facilita muito a nossa vida. Mas a vida, há poucos anos atrás, era extremamente simples, né? Era muito natureza. Então, assim, algumas coisas que aconteciam, né, há bem pouco tempo, a gente, se tivesse que se adaptar a esse modelo novamente, ia ser bem difícil. Ia ser bem difícil, tem razão. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí bem? Tá bom o som? Pessoal aí de casa também vai dando um ok. Seja bem-vindo, Gaudilei da Silva, Dirley. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença de todos. Bem-vindo, gente. Ele deu aqui um ok. Bom, Miriam, vamos começar então com algumas coisas que a gente já... Eu fui contar para Miriam, né? Miriam, pelo amor de Deus, não existia banheiro. E é verdade isso, assim... É claro que houve um tempo que não existia banheiro, mas eu não imaginava que era tão recente isso, né? E aí ela me pegou e me falou assim, essa história é longa. E aí eu quero que dá um ok aí, quem nunca conheceu alguém que tinha um pinico embaixo da cama? Né? Quem tem coragem aí de falar, eu não conheço ninguém que teve um pinico embaixo da cama. Vamos ver aí quem vai se pronunciar. Mia Nogueira, seja bem-vinda. Miriam, o que acontece? A gente estava conversando, né, sobre isso, né, do banheiro mesmo, não ser desse jeito, na configuração que é hoje, há muito tempo. E aí você me deu dados importantes, né, da história da humanidade e de tempos mais remotos do que eu imaginava. E aí eu queria que você falasse pra gente, por favor, um pouquinho. Eu separei, o pessoal aqui mandou algumas perguntas que eu ando divulgando essa live por aí, fazendo maior propaganda. Vamos ver aqui as que chegaram. Bom,
justamente falar sobre o urbanismo, né? Porque eu li seu currículo, você é arquiteta em urbanismo, né? Formou aonde, Miriam? Formei na UFJF. Formou na UFJF, fez graduação lá, você foi uma das primeiras turmas, né, da Faculdade de Arquitetura. Eu cheguei lá, na minha turma, o curso de arquitetura que começou em 1992, eu cheguei lá em 95. Olha só, bacana. O início aí da arquitetura na cidade, né? Bem no comecinho. Isso, bacana. E você formou na UFJF e depois se especializou em quê? Eu fiz especialização em comunicação empresarial primeiro, depois eu me especializei em arquitetura de interiores e fiz mestrado em ambiente construído. Agora estou aqui na corrida para o doutorado. Que bacana! Mas eu li seu currículo, tem mais coisa aí, você está escondendo. Você também fez uma especialização além dessas, tem uma outra que eu li lá. Conta aí pra gente. Então, foram 2 especializações, a comunicação empresarial e a segunda foi em arquitetura de interiores. Entendi. Porque tem muitos estudantes aqui acompanhando a gente, inclusive a nossa engenheira Carolina agora é estudante de arquitetura também, né? E eles têm muita curiosidade da trajetória dos profissionais que a gente entrevista, assim, né? Por exemplo, você fez comunicação empresarial. Tem a ver, foi na sua intenção de atuar na arquitetura mesmo? Ou... De atuar na arquitetura. Conta pra gente. Exatamente. Porque na nossa área, a gente é preparado para ser o profissional da área, né? O arquiteto, o engenheiro, mas você não é preparado para ser o empresário daquela área. Né? Então as pessoas, na arquitetura principalmente, o pessoal tem aquela coisa assim, eu vou formar e vou abrir um escritório. Mas você está preparado para gerenciar um escritório? Né? Para gerir uma equipe de trabalho? Né? Então a comunicação empresarial para mim foi assim, um divisor de águas com relação à visão de mercado, né, ao desvincular mesmo da academia e entender o que é que o mercado exige de mim enquanto profissional, enquanto empresária, né, essas necessidades do marketing, do branding, né, de você fazer com que o seu nome, que é a sua marca quando você é profissional liberal, que ele esteja presente na mente das pessoas. Né? Como faz isso? Né? Então, a comunicação empresarial, para mim, foi um divisor de águas nesse sentido. Seja bem-vindo, arquiteto Spinelli, Dress, Loja. A Marina está escrevendo aqui que a Miriam é maravilhosa. Você tem uma fã, quer dizer, tem várias, né? Lá no escritório, inclusive eu. Mas a Marina também. E aí, Miriam, então essa parte de comunicação empresarial é interessante você ter essa busca. Eu tenho muito essa busca também, corro no Sebrae todo dia, quase, se eu pudesse. E também tem uma especialização sua em design de interiores, né? Arquitetura de interiores. Arquitetura de interiores, bacana. Isso. Ela te dá também uma visão muito ampla com relação ao mercado de arquitetura especificamente. Né? Então, assim, as diversas áreas que você pode trabalhar, que você tem um leque de oportunidades muito grande, né? Então, o ideal é que você realmente busque um nicho de mercado e se especialize nele, porque quanto mais especialista você for, mais caro você é como profissional. Né? Então, eu creio que a especialização, do modo geral, ela te trabalha enquanto força de trabalho, ela te prepara nesse sentido. Né? Eu acho que é um complemento, porque a graduação, ela te dá o norte, né? Ela te diz, é por aqui que você vai. Né? Agora, o tanto que você vai, é com você. Muito bem. Fica aí a dica aí, gente, uma arquiteta aí que está no mercado há bastante tempo, que trabalha tanto no mercado, né, quanto você também trabalha na universidade, né? Então você tem essa visão das duas, do público e do privado, né? Interessante aí, vamos aprender bastante hoje. Seja bem-vinda, Vivi, arquiteta também, um beijo. Miriam, então a minha primeira pergunta tem muito a ver com a sua formação em arquitetura e urbanismo primeiro, mas eu vou usar
cada pedacinho dessas suas formações todas aí bonitas que você falou, hein? Bom, sobre o urbanismo em especial, falando nisso, faltou mais uns itens do seu currículo que eu vou cobrar mais pra frente, que eu sei muito bem. Sobre o urbanismo, o urbanismo, ele pode influenciar de que modo na saúde das pessoas, na vida das pessoas, na sua opinião como arquiteto e urbanista? Eu, na verdade, acho que o urbanismo ele mais sofre influência do que influencia, né? Então, assim, ele influencia ao longo das gerações, mas a verdade é que a configuração urbana, ela sofre influência do contexto social histórico, ele sofre influência do clima local, sofre influência da religiosidade, né, dos costumes da época, né, e os problemas de saúde pública, que não é a primeira vez, né, que a humanidade vivencia isso, eles são assim, uma chave que muda a direção, né, em relação ao urbanismo. Né? Então, assim, a configuração urbana, eu acredito que ela recebe mais influência do contexto social, né, da cultura do local, né, eu citei inclusive a religiosidade, porque aqui em Minas Gerais a gente vê isso em diversas cidades, né? A religiosidade, ela dita as regras de como a cidade se configura, né? Então, de um modo geral, eu tenho essa visão de que o urbanismo, né, a configuração urbana, ela mais recebe influência das pessoas e de como elas vivem, de como elas se estabelecem, né, do que ela dita normas. Né? Então, após essa configuração se estabelecer, aí ela começa a influenciar a geração seguinte. Eu vejo bem dessa maneira. Isso, ela é um retrato, né? A configuração urbana é um retrato do modo que as pessoas vivem. E nós, em relação aí a saneamento básico, né, já falando de saúde, o nosso retrato não começou, da humanidade não começou muito limpo aí em relação à saúde pública, né? Exato. Mas aí é que entra a questão da cultura. Não é? Porque se, por exemplo, você pegar hoje, que ainda hoje alguns países da Europa, eles não têm o chuveiro, onde tem banheiro, não tem chuveiro no banheiro, né? Porque a área de você defecar e a área de você se limpar são áreas diferentes, né? Então, assim, eles não veem essa necessidade de uma coisa na outra, né? Então, é muita cultura. Né? Tem país na Europa que é um absurdo, por exemplo, você colocar um cestinho de lixo no banheiro, né? Porque não faz parte, para eles você está guardando cocô. Né? Mas, assim, quando você pensa na questão de como isso tudo começou, você vê que verdadeiramente as pessoas não tinham essa noção que a gente tem hoje de higiene, isso não existia. Né? As pessoas foram descobrindo, à medida que foi adoecendo, que foi morrendo, elas foram descobrindo a necessidade, né, de intervir na maneira como vai se limpar e limpar o lugar onde ela vive. Né? Então, assim, pode falar. É interessante porque a humanidade, ela começou num conceito de escravizar o outro, né? E aí quando você escraviza, tudo bem se esse escravo cuidar das suas excretas, né? E aí não se tinha nenhum conhecimento, né, de saúde pública e que isso podia voltar para você mesmo, né, em forma de doença. A humanidade não se preocupou com isso, não. E eu até fico pensando assim na família real quando veio para o Brasil, né? Eles odiaram chegar no Brasil, que eles acharam aqui muito sujo, né? Piolho, enfim, aquele esgoto no meio da rua. E aí eu fiquei me perguntando desde quando que era assim, nojento, o que as pessoas antigamente faziam com esgoto, então, já que o banheiro é tão recente. E hoje que a gente está discutindo muito saúde pública e o nosso autocuidado, já falando de coronavírus agora, né? Vamos pensar, né? Por isso que eu te convidei para esse contexto histórico. Seja bem-vinda, Regina, Simone, a gente está falando sobre isso, sobre o contexto histórico, né, da saúde pública com a evolução da humanidade. E aí eu separei algumas fotos que eu já
postei já no Instagram, já como spoiler. O pessoal aqui separou aqui para mim muito bonitinho, vou mostrar para vocês. E aí eu fiquei nessa dúvida. Como que a sociedade começou a se organizar em termos de saneamento básico? Como que ela começou a se organizar isso? Frente, né? O Império Romano saiu na frente de todo mundo, né? Porque eles criaram um sistema de aquedutos que levava água para dentro do centro da cidade, levava água para as casas, nas casas mais abastadas, né? Levava água para as salas de banho, né? Esse espaço aí que você está mostrando, por exemplo, era um dos banheiros públicos, né? Quem tinha dinheiro tinha a sua sala de banho em casa, né, o próximo de casa. E quem não tinha dinheiro ia no banheiro público, na sala de banho pública. E aí eles tinham um sistema interessante que era conduzir parte desse aqueduto para passar embaixo de uma prateleira de pedra, né, podemos chamar assim, uma prateleira de pedra, aonde ela tinha um buraco e a pessoa sentava ali e ali ela fazia os seus dejetos, né, depositava os dejetos. Mas era um espaço assim, a água que vinha, né, conduzida pela gravidade, ela já se encarregava de levar esses dejetos embora. O que nem sempre dá para ver aqui o caimento, né? Exatamente. Só que assim, nem sempre funcionava, que dependendo da situação da pessoa que estava ali, né, a água não tinha força para empurrar aquilo tudo de uma vez. Hoje a gente tem a descarga e mesmo assim, tem hora que você precisa dar 2, 3. Eles não tinham isso. E eles não tinham como desenvolver a pressão da água nesse sentido igual a gente tem hoje, né? Interessante aqui, ó. Interessante aqui esse instrumento aqui que o nosso colega tá mergulhando aqui nessa água. Imagino que essa aqui seja água limpa. E é esse instrumento aqui, ó. Não coloquei. Esse camarada, esse instrumento. Uma esponja. Isso. Gente. Isso era uma esponja que era utilizada no lugar do papel higiênico. Não tinha papel higiênico, né? Então, o Dirley Davi tá rindo aqui do papel higiênico. É porque ele não estava lá na época. Quem estava lá não tinha achado nessa, não. Nós estamos falando de antes de Cristo, Dirley. Respeito. Olha lá as ruínas. Mas o que acontecia é que os empregados, os escravos que estavam lá por conta, né, de auxiliar, eles eram responsáveis de pegar essa esponja, lavar e passar para o próximo usuário. Né? Então era um negócio bem assim. Detalhe, gente, essa peça não era descartável, tá, gente? Não. Ela era reutilizada. Oh, my God. Bom, e aí, estamos falando de antes de Cristo e eu também estava, até uma série agora na quarentena que eu tô vendo, indicação da Marina, né, Marina? Nossa série aí que fala muito da Escócia e fala do rei Luís XIV, Luís XV, né? E essa questão do trono, né? Eu li que o Palácio de Versalhes tinha peças como essas, 300 peças como essas aqui, ó. Explica pra gente essa peça aí. Então, essa daí é uma cadeira usada como o trono mesmo, né? O que aconteceu é que o Luís XIII, e agora? Me fugiu agora qual 14, é? Deles, né? O 14 e o 15 com certeza. O 14 foi o que usou mesmo, né? Ele mandou reproduzir o trono dele em volta do pinico. Isso, a Marina então, tá me lembrando que a nossa série Outlander fala do trono. Ele mandou reproduzir o trono, né? Então, assim, era muito comum ainda no século XVII, século XVIII, né? De ter essas cadeiras com tampa, né? O pinico ficava guardado ali dentro, né? E a pessoa podia se esvaziar ali com precisão. Essa ao lado, né? A estofada, é do Henrique VIII, do rei Henrique VIII, né? Ele que mandou estofar. Né, era tipo uma arca, um baú com tampa, né, também, mas ele mandou estofar e é porque ele preferia dessa forma, né? Já o Luís XIV não, ele queria que fosse realmente uma reprodução do trono, né? E até hoje a gente faz brincadeira com isso, né?
Não, vai pro trono ou não vai? Eu acho interessante, e a Cris do Vale, engenheira, colega nossa, acabou de chegar num momento muito legal, que a gente estava conversando sobre isso. Esses princípios, né, de vaso sanitário, que chamava trono, quando a gente não tinha banheiro aí, nós já estamos falando do século... Que século você falou? 17? Século 17, século 18, já era... Isso. E ainda falando de reis ainda, Luís XV, Luís XIV, né, antes disso. E eles pegaram esses instrumentos assim, o criado vinha, trazia para eles, né, eles faziam necessidades dele, acabavam, eles, para se limpar também ainda não tinha papel higiênico, e aí eles se limpavam com uma bacia, né, Miriam? Uma bacia d'água morna. Tinha a bacia e os panos, né, que eram próprios para isso. As roupas também, elas eram largas para facilitar esse asseio, né? Agora, isso não acontecia em todos os países, né? Cada país tinha a sua cultura. Mas a França, por exemplo, não tinha muito esse hábito de se limpar, não. Tanto que o próprio Palácio de Versalhes, as pessoas defecavam onde queria. Né? Então, assim, era no cantinho da sala, no corredor, né? Então, assim, chegou num ponto que eles fizeram um decreto para que os excrementos fossem recolhidos dos corredores pelo menos uma vez por semana. Ou seja, nem isso era feito. Não, os jardins também eram próprios para isso, né? A pessoa deu vontade... E engraçado que, assim, parece que é uma coisa de pobre, né? Mas não, por isso que eu quis citar o Palácio de Versalhes, as festas majestosas, né? Carol já deu uma volta ao mundo, já foi lá no Palácio de Versalhes, tem uma foto linda lá. Você pensa uma coisa tão chique, né? E aquelas festas que eles sempre reproduzem em filmes e tal, até nessa série nossa, Outlander, tem demais. Gente, as pessoas, como não tinha banheiro, as pessoas bebiam, comiam, e para fazer xixi, né? Enfim, na festa... faziam nas cortinas, nos cantinhos das salas, né? E a Miriam até tem uma curiosidade legal sobre o vestido daquelas mulheres. Imagina você fazer um xixi numa cortina no meio da sala, com aquele vestidão, hein? Miriam, conta aí o segredo, como é que elas fazem esse xixi? Na verdade, as roupas, como eram muitas roupas, né? Tinha o espartilho e tinha como uma espécie de macacão e uma cirola larga, né? Que ficava era muita roupa, e né? ela era aberta. Né? Então, assim, não tinha a calcinha, né? Então ela não tinha esse trabalho de ter que tirar a calcinha para poder se aliviar, não, né? Então, assim, o próprio tecido, né, que ficava longe das pernas, né, tinha uma armação, né, que fazia com que aquela saia ficasse larga, então era só dar uma levantadinha para não esbarrar depois naquela água escorrendo ali pelo chão, né? E pronto. Era simples. Miriam revelou o segredo, aquela cirola das mulheres já era abertinha, que ela não precisava tirar tudo para urinar. Interessante. E aí a gente está falando desses instrumentos aí dos tronos, então o escravo, o criado, né, vinha, o senhor usava e depois levava embora. Então pensa bem nesse serviçal com a mão nisso tudo, enfim. E aí eles não tinham essa noção de que isso podia gerar doenças a ponto de, inclusive, matá-los depois, né? Então essa ideia de saúde só foi muito tempo depois, só no século XIX que isso começa a surgir, e aí sim surgem os banheiros, né? E mesmo assim, quando a gente começa, já vou acelerar a história de novo, nós estamos falando de Luís XV, Luís XVI e os tronos, olha aqui a foto. E só vai ter banheiro, gente, depois para os ricos, muito ricos. Aqui eu ainda tinha escravo, então era fácil de levar e buscar. Depois, muito rico, final do século XVIII, século XIX, já as louças aqui, ó, só para os muito ricos que iam ter peças desse tipo, né? E aí, essa época aqui, ó, eu já tenho Brasil, né, Miriam? Brasil colônia, Brasil império, e eu queria que você contasse pra gente, por favor, como é que era no Brasil império nessa época sem banheiro. No Brasil, ainda tinha um pouco mais de asseio, porque os índios tinham o hábito do banho diário. Né? Então isso para eles, antes deles fazerem suas oferendas, né, as divindades deles, eles tinham para si que eles precisavam estar limpos, né? Então eles tinham já esse hábito, e esse hábito acabou sendo proliferado aqui, né, entre os europeus que vieram para cá, entre os africanos que vieram para cá, porque primeiro por causa do calor,
né? Então, assim, eles saíram dos trópicos, vieram para uma região tropical, né? E aí eles encontraram um clima totalmente diferente, né? Então, isso fez com que eles se utilizassem de novas formas, né, de higiene. E aí, essas mulheres que tinham aquele monte de pano, naquela monte de roupa, e aquela abertura, elas usavam para encaixar o urinol. Né? Então, isso facilitava, inclusive, para não sujar a barra do vestido. Né? Então, o que acontecia no Brasil é que era muito utilizado o pinico, né? O famoso pinico, e eles despejavam ele em tonéis, né? Ou baldes ou tonéis mesmo, né? Acumulava aquilo e depois tinha os escravos próprios para fazer esse transporte. Né? Quem tinha dinheiro e tinha escravo, né, fazia dessa forma. Quem não tinha dinheiro, simplesmente abria a janela e despejava lá fora. Né? Então, uma coisa que era comum no Brasil era de você nunca passar embaixo de uma janela. Vai que, né? Esse balde de dejetos, né? E foi nesse cenário que a família real chegou no Brasil em 1808, encontrando um ambiente muito sujo e insalubre, né? Muito sujo, exatamente. Totalmente sem estrutura. Exatamente. Alguns historiadores falam que o próprio Dom João VI, né, ele não tinha hábito de banho, né, aquele momento do beijamão, né, em que as pessoas iam pedir alguma coisa para o rei, né, as pessoas se vestiam de coragem para ir lá beijar a mão, porque ele não lavava. Né? Então, assim, diz que durante o tempo que ele teve aqui, se ele tomou 2 banhos, foi muito. Né? Então, há quantos anos ele esteve, não é? Então, assim, não era hábito das pessoas. Né? Então, assim, a gente tinha um país extremamente insalubre, né? Eles encontraram aqui uma região de montanhas, né? As montanhas impediam do vento chegar, do ar chegar, e muitas vezes o lugar ficava abafado, né, por conta disso. Então, isso na arquitetura influenciou, porque as pessoas precisaram abrir as janelas, né? Você vai ver que os casarões coloniais, eles têm janelas grandes, portas grandes, porque eles entenderam que precisava arejar, né? A renovação do ar trazia saúde. Né? O europeu, de um modo geral, ele tinha muito disso. Se eu tiver num lugar arejado, né, o cheiro do meu corpo não vai ficar tão vivo, né, tão presente, né, no nariz das pessoas. Então, assim, as casas tinham realmente janelão, porta alta, grande, larga, né? Porque precisava dessa questão. Inclusive, eles tinham o hábito de substituir o banho pela roupa de linho. Né? O linho, ele praticamente atua como um esfoliante na pele. Né? Então, ele ajuda a remover, né, o excesso de coisa que acumula, né, até mesmo de célula morta que se acumula sobre a pele, o linho remove. Né? Então, o que eles faziam? Usavam roupas de linho e trocavam 3, 4 vezes por dia. Isso tudo uma lógica ainda escravocrata, né? Estamos falando de 1808. Então, esses dejetos, muita preocupação. Primeiro que eles não tinham relacionado essa falta de saneamento básico com as doenças, né? Eles não entendiam isso. E outra coisa, se eu tinha mão de obra escrava, o escravo podia vir, pegar meus dejetos e levar. E aí até surge um nome aí, que são uma classe de escravos chamados tigres, né, Miriam? Exatamente. Esses escravos, a função deles era simplesmente carregar esses tonéis, né, de excremento até o córrego ou o rio mais próximo ou até o mar, né, para despejar lá. E eles eram conhecidos como tigres, porque eles levavam aqueles tonéis pesados, lotados até a borda, entornando, né? E aquilo realmente entornava por cima deles, né? E acontecia, como aquilo estava acumulado por muito tempo, tinha um percentual grande de amônia,
né? Então aquela amônia, ela queimava a pele, né? E quando eles andavam no sol, queimava mesmo, eles ficavam com a pele marcada por conta daquilo, né? Então eles diziam que eram os homens com a pele tigrada, né? Porque ficava riscado de preto e branco, né? E aquilo não saía mais, né? A amônia realmente queimava a pele deles e deixava marcas brancas, por isso que eles eram conhecidos como tigres. Isso. E aí, só que a escravidão acabou em 1888, já um Rio de Janeiro mais com uma infraestrutura maior, né, com um caráter mais urbano, e aí a gente precisa, e aí teve um problema, porque agora com a colonização italiana, e aí tendo que se pagar, né, por esse serviço, ficou mais caro e quase impossível contratar alguém para fazer, né? Exatamente. E aí, quais eram as medidas adotadas para dar o mínimo de salubridade na cidade, já nesse contexto, então, sem mão de obra escrava, né? Uma mão de obra remunerada, e onde a mulher também passou a atuar mais no serviço doméstico, né? Até as da alta sociedade. Exatamente. O que acontece? Quando diz que o que faz o sapo pular é a necessidade, né? Então, assim, quando não tinha mais escravo, né, para fazer o serviço pesado, alguém precisou fazer, né? Então, não tinha mais a escrava cozinheira, mas alguém tinha que cozinhar, porque as pessoas comiam todo dia, né? Então, as pessoas começaram realmente a gastar o seu pensamento em como modernizar, em como facilitar o serviço, né? Então, a tecnologia começou a ser aprimorada aí, né? Então, assim, no meio urbano, as ruas, né, foram calçadas, né, foram alargadas, né? Então começou a se pensar em captação de água. Da onde veio isso? No Brasil, o primeiro cara que fez captação de água, aproveitando essa imagem que você está mostrando aí, o primeiro cara que fez captação de água, um sistema de captação de água, ele se chamava Joaquim Pinto de Oliveira, né? O cara era um escravo, né? Ele tinha apelido de Tebas, e ele fez o primeiro sistema de captação de água, né, na cidade de São Paulo, porque ele queria facilitar o trabalho dos escravos que iam buscar água longe, né, e vinham com tonéis pesados de água, né, para poder levar para abastecer as casas. Então ele conseguiu conduzir essa água até o centro da cidade, aonde ele criou o primeiro chafariz, né, era chamado Chafariz da Memória. Isso, Chafariz da Memória, que fica no lugar chamado Largo da Misericórdia. Então, assim, foi um sistema pioneiro aqui no Brasil de abastecimento público de água dentro da cidade de São Paulo. Então, esse foi um dos sistemas que as pessoas viram que funcionou, né? Os escravos não gastavam mais tanto tempo, não precisava de andar tanto, carregando tanto peso, né? Então ele conseguiu trazer a água para próximo das casas. E aí, com a necessidade, né, principalmente quando começou a ter mais problemas de saúde pública, as pessoas começaram a conduzir essa água para dentro das casas, né? Então você não tinha mais aquele trajeto, né, aonde podia sujar, podia cair alguma coisa, né? E aí a água chegando direto dentro das casas, direto na torneira, com uma filtragem, já com alguns produtos, né, que até hoje são colocados, né, para o saneamento mesmo, né? Então isso facilitou muito a não proliferação de algumas doenças, né, que era muito comum, as pessoas achavam que era normal, né? O povo já tinha muito filho porque não sabia quantos ia vingar. Essa que é a grande realidade. Esse escravo, ele foi considerado como o primeiro arquiteto, ele foi reconhecido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo como o primeiro arquiteto brasileiro. Isso mesmo. Essa aqui é o chafariz dele, né, do Tebas, que ele construiu, né, ele canalizava, isso era uma tecnologia inédita, e ele também era muito especialista em fazer essas artes bonitas na igreja, né, e isso a gente está falando de 1800 e bolinha,
E o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, considerou o Tebas o primeiro arquiteto, né? Exatamente. Do Brasil. Só que ele só reconheceu isso há 2 anos atrás, né? Nunca é tarde, né, minha gente? Então, mas ele facilitou muito a vida dos escravos, né, que vinham buscar a água, né? E já era uma época 1800 e bolinha, já estava quase acabando a escravidão, então era bem caro de se ter escravos já, né? A gente já está... Quem quiser saber um pouco mais... pode falar. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa história, né, tem um livro chamado Tebas, um negro arquiteto na São Paulo escravocrata, né, que conta toda essa história dele. Interessante. Tebas, um negro arquiteto? Na São Paulo escravocrata. Bacana, quero ler. Essa quarentena aí, será que dá tempo? Bom, já estamos falando de finalzinho. A abolição da escravatura e a mão de obra passa a ser mais cara, e aí a sociedade de novo tem que mudar alguns hábitos, né, para economizar. E aí a gente começa com essas ideias, né? O Brasil, então, imitando técnicas europeias, que já tinham uma noção maior, porque no início do século XIX, estamos falando 1808, abolição da escravatura. 1808, a gente já tem essas ideias, né? De aqueduto e tal. E no início do século XIX, a gente tem o Newton, por exemplo, que passou por uma pandemia também, né, que foi a peste bubônica, que matou uma galera na Europa, né, e ela também tinha essa questão do isolamento, né, junto com ela, e muitas outras doenças na Europa, então essas práticas vieram chegando no Brasil aos poucos. E já pensando aí, agora eu já vou aproveitar um pouquinho do seu design de interiores também. O que a abolição da escravatura fez diferença no ambiente doméstico em relação ao banheiro mesmo e à cozinha das casas das pessoas? A cozinha, essas eram as 2 áreas consideradas áreas sujas, né, da casa. Então eles ficavam do lado de fora, ficavam afastados, né? Então, quando aboliu a escravatura, né, os homens começaram a pensar numa forma de facilitar, né, o serviço da mulher que ia ter que fazer o cozimento a partir de então, né? Então começou a surgir ali o fogão de ferro, substituindo o fogão de lenha, né, que queimava madeira e fazia muita fuligem, era uma fumaceira louca. E aí veio uma tecnologia fantástica europeia, que era a chaminé, né, que veio junto com o fogão de ferro, que possibilitou essa cozinha fazer parte da casa, do lado de dentro da casa, né? Então essa mulher, ela não estava mais do lado de fora como a escrava, né? Então a cozinha fazia parte do interior da casa, já não tinha aquela fumaceira toda, né? Não tinha tanta, dependendo do que a gente faz, até hoje faz fumaça, né? Mas não tinha tanta fumaça como aquela fuligem que agarrava a crosta na panela, né? E você precisava de limpar a panela com pedra de raspar mesmo, e às vezes não saía, né? E assim, a pessoa cozinhava por cima daquilo ali, né? E era muito comum problemas mesmo, né? De disenteria, escorbuto, né? Porque a higienização era muito precária. Tanto que quando teve o surto de febre amarela, né, que dizimou muita gente, e segundo os jornais, a cidade de Curitiba quase saiu do mapa de tanta gente que morreu. Quando houve esse surto, o governo federal fez o governo federal não, o Ministério da Saúde fez uma campanha ferrenha para que todas as pessoas substituíssem os seus fogões por fogão a gás. A gás, ele era mais limpo, ele causava menos sujeira, não tinha fumaça, não causava, não agarrava fuligem na panela, né? Então havia uma campanha pesada mesmo para que as pessoas trocassem os seus fogões, né? E o próprio banheiro, o banheiro foi o que demorou mais, né? Porque
Só quem tinha dinheiro mesmo para fazer aquele sistema todo de coleta de esgoto que fazia. Né? No mais, as pessoas tinham ainda a casinha do lado de fora. Né? Então, assim, era comum na nossa infância, menos de 100 anos atrás, as pessoas ainda diziam assim, eu vou ali na casinha. Né? Porque era a casinha mesmo, do lado de fora da casa. Foi o último a entrar, foi o banheiro. Somente quando o sistema de coleta de esgoto se aperfeiçoou é que o banheiro entrou para dentro de casa. Né? Então, assim, hoje você tem um banheiro que não deixa cheiro, né? Quando deixa é porque ele foi recém-usado e a pessoa estava numa situação crítica, né? Mas fora isso, aquele cheiro passa, né? Ele não é constante, né? Ele vai passar. Então, isso por conta do próprio sistema de colhimento. Interessante aqui nessa imagem que não tem pia. Vocês estão vendo pia aqui? Não, tem uma bacia aqui, água aqui, ó. Não tinha água encanada, né? Então, então na cozinha já era difícil, que dirá um banheiro aqui dentro, o odor não ia ter como, né? Por isso, então, a casinha que era lá fora, né? Quando se começou a ter um conceito inicial. A nossa cozinha, depois, ela vai evoluindo assim, né? Mas é uma coisa interessante que tem nessa cozinha aqui, agora com fogão já, né? A gás, meus pais contam, né? Do dia especial que começou a ter fogão a gás na casa deles. E aí, os armários também é uma questão de saúde pública, né? Que a gente vai falar mais pra frente, né, Miriam? Até evoluir pra nossa cozinha hoje, que tem tudo a ver com saúde também. Até o próprio azulejo também, né, para ficar mais fácil de limpar, é um ponto também para a saúde, né? Que agora com água encanada... O hábito de limpar, né? O hábito de limpar a cozinha, de arrumar a cozinha após o almoço, isso tudo é fruto das últimas pandemias, das últimas epidemias, o surto de doença. Né? Então as pessoas começaram a se preocupar em ter um piso que facilite a limpeza, né? Que você pode jogar água com frequência. Né? Então, assim, exatamente para evitar a proliferação de doenças. Né? Antes da água encanada, as pessoas tinham nos quartos de dormir a bacia com água, né? Onde ela acordava e lavava a mão. Se ela usou o urinol, né? Então ela passava um pano naquela água ali, umedecia aquele pano para se limpar, né? E usava era a mesma água para limpar o paninho, era para limpar o rosto, para lavar a mão, era a mesma água, mas já era um começo. Voltando no tempo, né? Então a gente tinha esses tronos aí na época Luís XIV, Luís XV, depois a gente evoluiu onde só os ricos tinham essas louças bonitonas, né? E mesmo assim ser um sistema de culto, era para levar e buscar essa peça, né? Depois a gente vai, até a gente chegar no banheiro de hoje, tem muita coisa no caminho, né? Tem aí século XIX, aí primeiros chafariz só para captação de água limpa, né? As cozinhas, a Miriam só uma revisão aqui, Gaudier da Silva falou que passou por isso, das casinhas. A Marina também comentou agora há pouco que até hoje tem casinha aí em casa, o povo da roça não desapega. Essas cozinhas, então, que por uma questão de saúde pública também, né, e o próprio governo fazendo intervenção, eliminar, né, essa fumaça e esse tipo de fogão, e os armários também, que a gente vai falar daqui a pouco, até chegar na nossa cozinha de hoje. Gente, a ideia de uma cozinha assim com armário e pia é do século XIX, é muito de agora, e banheiro na casa das pessoas. Essa época aqui, ó, das louças e de um banheiro já dentro de casa, isso aqui década de 60, 70 para frente, de um banheiro colorido, lá do escritório, esse banheiro aqui é lá do escritório, vocês conhecem. O bidê, né, que também agora por uma questão também de saúde pública já se eliminou, né, a banheira. O nosso escritório é uma casa muito antiga, né, então a gente deixou alguns resquícios, a gente fez questão, e até evoluir para as nossas louças de hoje. O bidê em especial foi extinto, né? E lá a nossa casinha.
Agora já temos 44 minutos de live. Seja bem-vinda, NG Projetos. Quem quiser deixar pergunta, pode deixar, que a gente já está encerrando, porque a gente já está no século XIX, século XX, e estamos aqui com a arquiteta Miriam Dias. Deixa essas perguntas que eu já vou abrir para pergunta daqui a pouquinho. Miriam, então estamos falando de século XIX, aí sim a humanidade entendeu. Eu preciso de cozinha, água encanada, eu preciso de fogão, de pensar nessa ideia do fogão, eu preciso... Nossa, o grau de leica, você tá vendo? A avó dele saiu e a gente está falando nesse contexto, já estamos andando aí, porque eu quero chegar lá no fim, nas medidas protetivas para o Covid-19 e a nossa atuação aí numa proposta de layout. Então, você já tem spoiler do fim da live, né? Segundo a revista Galileu, no século XIX, as redes de água e esgoto das cidades começam a vingar. Tal tecnologia facilitou instalações de banheiros familiares nas casas. No Brasil, nas residências de famílias ricas, aparecem as primeiras peças importadas de louça e ferro esmaltado. Miriam, quais mudanças no layout ocorreram nas casas durante o surto das doenças do século XIX e século XX? Nós temos, você já falou da cozinha, né? O que mais? O banheiro? O banheiro, ele quando entrou, ele saía sempre na cozinha, né? Era muito comum que nas casas que aquele banheiro, você ia passava pela cozinha para poder chegar no banheiro. Era um banheiro só para a família inteira, né? Então, assim, com o passar do tempo, os banheiros foram se multiplicando na casa, né? Para facilitar até mesmo o isolamento, né? Quando acontecia de ter uma pessoa que tinha uma doença, né, que fosse transmissível, né? Então você precisava de fazer esse isolamento, daí a ideia de ter mais de um banheiro na casa, né? A necessidade de se ter mais de um banheiro na casa, para você ter essa condição de isolar aquela pessoa, né, sem precisar de mandar ela para os hospitais, né, de isolamento, como era feito antes, no início do século XIX. Né? Então, assim, a pessoa estava doente, ela não ficava na casa, você mandava ela para o hospital e ela ficava esquecida lá, né? Por conta de quem tivesse misericórdia. Daí a Santa Casa de Misericórdia, né? Quem tivesse misericórdia ia lá ajudar, né? Pois é, porque a humanidade não sabia a forma de contágio, né? Então isolava o doente. Isolado. Porque não sabia desses princípios básicos do contágio, né? E nesse contexto, então, século XIX, século XX, começa então a se entender de como se proliferava algumas doenças, né? Que não era só através do contato físico, né? Entender melhor isso. E aí foi até nesse momento que se criou o bidê, né? Já com uma ideia de higienização pessoal. Exatamente. O bidê era igual um cavalinho, né? Que a pessoa sentava de frente para ele, né? E ele, como uma bacia, né? E ali era aquela coisa do banho tcheco mesmo, de você vir com a mão, né? Jogando água para cima. Sentava de frente? Né? De frente. Exatamente. Ele era como para as mulheres principalmente, né? Porque ela estava com aquele vestidão, aquele saião, ela não tirava, né? Ela simplesmente se encaixava naquele bidê, né? E aí usava ele como uma bacia que ela sentava em cima, né? Depois, já era um avanço, né? Já era um avanço. E depois, com a canalização, aí a água já saía nele e era recolhida por ele, né? Mas até então você precisava de tirar ele dali do móvel, né? E despejar aquela água servida, né? Em outro lugar. Era muito comum até a década de 80. As pessoas, quando chegavam na casa da gente, elas chegavam, paravam na porta e tiravam o sapato, né? E era comum, inclusive, a gente falar assim, não precisa tirar, não, eu vou tirar que vai sujar seu tapete, né? Mas sabedoria dos antigos, né? De não trazer para dentro da casa a contaminação da rua, né? Então, assim, pensa naquela rua lá no Brasil que a gente está tendo que resgatar, né? Exatamente. Pensa naquela rua que lá no Brasil Colônia, né, as pessoas defecavam na rua e era comum isso. Hoje você quase não tem, não vou dizer que não tem, porque ainda tem,
né? Ainda tem os camaradas que gostam de mijar no poste, de mijar no pneu do carro, né? Mas você tem os animais, né? As pessoas, os animais que estão perdidos na rua, e até pessoas que levam o animal para passear e não recolhem o excremento do animal, né? E aí passa um desavisado, pisa em cima e vai para casa. Então, assim, você não conhece o histórico do animal, do dono, da casa onde ele vive, do espaço, etc. E você leva aquilo tudo para dentro da sua casa, né? Então, quando você tira o sapato, você deixa do lado de fora todos os detritos, os problemas, né, que vieram junto com esse sapato aí, né? Aqui, a Dani entrou, falou duas lindas juntas. Isso aqui é uma linda, Dani. Dani, aproveita que você chegou, olha aqui a revisão, que agora faltam 10 minutinhos para terminar a live. Miriam, aguenta aí que eu tenho 2 perguntas finais para te fazer, que eu quero relacionar essa história toda que a gente falou com o Covid-19. Gente, o nosso tema, então, foi do Império Romano ao século XXI, como a humanidade tem organizado sua casa para evitar doenças. A gente começou a falar lá do Império Romano, de um banheiro público, em que existia, olha lá, tem resquícios aqui ainda, né, desse tipo de banheiro. Olha lá como é que era o papel higiênico deles, e não descartável. Depois a gente evolui lá para demos um avanço aí na história, já estamos falando de Luís XV, Luís XIV, da ideia de um trono, onde o servo vinha, trazia, o senhor fazia as necessidades e levava embora. O Palácio de Versalhes tinha 300 peças dessas, né? Depois uma ideia de uma louça, e só os ricos, muito ricos tinham, né, banheiro com louça. Já no século XIX começou essa tecnologia. Até então, sem banheiro em casa a gente estava, né? Esse aqui é lá do escritório, é um banheiro muito antigo, deve ter uns 80 anos no mínimo. É lá do escritório, a gente manteve, né, a ideia do bidê, né, e da banheira. Aí já era um banheiro ultramoderno aí do século XX, esse daqui. Até evoluir para o nosso banheiro de hoje, né? Muita coisa aconteceu. Lembrar que em São Paulo, ainda século XIX, né, 1800 e pouquinho, o nosso primeiro arquiteto do Brasil, um escravo, que criou, que canalizou a água e criou esse chafariz aqui, que infelizmente ele não existe mais em São Paulo, e que ajudou a vida de muitos negros, porque era mais fácil de vir pegar água potável, não tinha que ir tão longe, né? E o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, reconheceu esse Tebas, que é esse arquiteto, como o primeiro arquiteto do Brasil. Reconheceu isso tem 2 anos. Nunca é tarde, né, minha gente? Bom, a nossa casinha, que ainda a gente passou a ter um banheiro, então, com uma casinha mais afastada, porque a água não era encanada ainda, mas já se começou uma ideia de uma área isolada para as necessidades fisiológicas. A cozinha, que era com fogão a gás, já não mais com escravos, a gente já passou da abolição da escravatura, e agora a gente tem uma cozinha com as mulheres mais atuantes, né, as donas de casa mesmo, as esposas atuando na cozinha, e aí uma cozinha que também estava insalubre, com essa fumaça, ainda sem água encanada. Depois a gente foi evoluindo lá para o século XX com armários. Armário também foi uma questão de saúde pública, né? Que no século XIX eles perceberam que precisavam não deixar tudo jogado e precisavam guardar. Azulejo também foi uma novidade, e o fogão a gás, até a gente chegar na cozinha de hoje. E o bidê, né, que a Miriam colocou também, foi um grande passo para a humanidade. E hoje a gente vai falar também, encerrando a nossa live, desse hall de entrada proposto aqui, que parece simplesmente lindo, mas ele é mais que isso. Um hall de entrada que vem resgatar essa ideia da pessoa chegar na minha casa e ter que deixar alguns objetos lá e se limpar antes de entrar. Olha aqui, no cantinho, álcool em gel. Quiser pôr o sapato aqui embaixo, uma bolsa, né, antes de entrar em casa, um hall de entrada. Inclusive, olha aqui o chafariz do Tebas de novo, uma cartilha da Universidade da Bahia que propõe um hall de entrada, um layout de hall de entrada. Você pode comentar para a gente, Mira, você que é aí do design de interiores, pode falar com mais propriedade. Então, eu hoje sinto muita falta desse cômodo na casa, né? As casas não têm mais o hall de entrada, você entra já na sala, né? E você precisa, se a sua casa não tem um hall de entrada, você precisa criar esse espaço como uma área de desinfecção,
né, que é o lugar onde vai ficar ali o sapato que veio com sujeira da rua, né? De primeiro, as pessoas usavam uma galocha, né? A galocha protegia o calçado, né? Então, você ia numa festa, você punha a galocha para andar na rua, quando chegava lá na festa, você tirava a galocha e o seu sapato estava intacto, né? Limpo, sem barro, sem poeira, sem nada, né? Então, assim, a gente não usa mais galocha. Então, a gente pega no sapato do dia a dia a sujeira e carrega aquilo para todo lugar, né? Então, o hall é aquele lugar onde você tem um cabideiro, né? Um lugar para a pessoa tirar o casaco, né? Onde pegou poeira ou que está molhado, né? De primeiro se usava capa de chuva, né? Hoje acho que só criança pequenininha que usa capa de chuva, né? E motoqueiro, né? Fora isso, dificilmente você vê alguém de capa, né? Mas esse espaço é para isso. Você deixa o guarda-chuva, você vai pendurar a bolsa, né? Você precisa de uma mesinha para colocar a chave, né? Para colocar o celular, para você com álcool gel ali para você já fazer a desinfecção dele ali, né? E você fazer realmente o isolamento da área suja para a área limpa. Era isso que as pessoas faziam, né? A gente comentou até na Lívia sobre a história do pé rapado. É verdade. Infelizmente, a gente não vai conseguir esticar muito, porque faltam 4 minutinhos para a nossa live acabar. E o Instagram, ele é cruel. Ele acaba ele não deixa. A gente descobriu, né, Mira? Então, o que acontece? Mas eu já vou te agradecendo pela participação na live. Eu vou te fazer uma última pergunta. Mas eu já vou deixar agradecida de uma vez, de fazer uma última pergunta disso, né, da saúde pública agora, do urbanismo, do design de interiores, agora no Covid-19, se na sua opinião a nossa profissão, né, pode ajudar na organização da casa das pessoas, como mais um passo aí da evolução da humanidade para combater mais essa doença. Qual que é a sua opinião? Já para a gente encerrar, já vou deixar aqui a imagem do hall de entrada. A gente está tendo que se adaptar às circunstâncias, né? Acredito eu que as próximas reformas, né, vão direcionar as casas para essa mudança de cultura e mudança de hábito, né? Porque quando essa poeira toda de Covid-19 abaixar, né, o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Os hábitos mudaram, a cultura mudou, né? Então a gente vai criar tem mudado, né, de acordo com a evolução da humanidade. Exatamente. A gente vai criar aí algo que vai, por exemplo, substituir o capacho, né? Como quebra-galho hoje, a gente tira o capacho e coloca um pano de chão embebido numa água sanitária, né? Mas nós vamos criar algo que tecnologicamente seja bonito e resolva essa situação, né? Então, assim, quando você não tem um hall de entrada, nem que seja com uma fitinha para você marcar, delimitar mesmo qual é a área limpa, qual é a área suja, né? Nosso amigo aqui está falando sobre o lavabo, né? Como área de desinfecção também. Mas e é importantíssimo, quando você tem uma casa que tem um lavabo, né, que é o banheiro sem o chuveiro, né, ele está próximo da sala, ele é próprio para receber visita, né, então isso isola a família dessa contaminação, mas até essa área tem que ser delimitada, né, você precisa de ter um espaço ali onde as pessoas vão tirar ali, fazer a troca de calçado, né, da roupa que suja, né? Então isso é importantíssimo. Quando você não tem esse espaço muito grande, né, uma casa maior, um banheiro só, por exemplo, aí você marca com a fitinha lá para você poder fazer essa desinfecção. E a gente vai dar mais um passo, então, na transformação dos costumes aí da humanidade agora com o Covid-19. Eu vou deixar essa proposta, vou pôr lá no nosso stories e no nosso feed, tá, gente? Uma proposta. No nosso site também tá falando sobre essa proposta da Universidade da Bahia. Miriam, fala seu blog pra gente, falta 30 segundos para acabar. Muito obrigada. Já vou deixar você despedir, fazendo a propaganda do seu blog, que a gente vai postar muito sobre isso essa semana. Obrigado, pessoal que participou. Fala aí seu blog pra gente, Miriam, por favor. Eu vou colocar ele no meu feed para as pessoas poderem copiar,
né? Eu vou colocar essa história do banheiro, né? Isso, no blog, que aí fica mais fácil, né? Quem tiver curiosidade, gente, quem quiser participar dessa, tá acabando 9 e 8.